Então, boa noite aí para vocês. Vamos iniciar a nosso último dia e hoje nós iremos falar de mais 3 NRs, tá? A gente vai falar da NR 23, 26 e da NR 31. E aí depois, no final, eu passo a prova, né? Vou passar depois no grupo a prova para vocês e as instruções. Beleza? Então vamos começar aqui, compartilhar minha tela com vocês aqui. Então a gente vai começar a falar da NR23. NR23 está relacionada a fogo, proteção contra incêndios. Então nós iremos tratar desta NR relacionado a proteção contra incêndios. Beleza? Então é o seguinte, a gente vai tratar basicamente tipos de extintores e todos os pré-requisitos para que você possa entender em uma situação de emergência que é relacionado a incêndio, procedimentos que devem ser adotados, tá? Então vamos lá. Norma regulamentadora 23, ou chamado NR 23. Regras complementares de segurança e saúde no trabalho, previstas no artigo 200 da CLT. CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, o que dispõe sobre a proteção contra incêndio em geral e medidas protetivas adequadas. Então, nós temos as exigências ao especial revestimento de portas e paredes. Então, a gente vai ver as relações de portas, como deve ser uma porta, corta-fogo e tudo mais. Construção de paredes contra fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação. Corredores de acesso e saídas amplas e protegidas com suficiente sinalização. Então, vejam, numa situação de emergência relacionado a incêndio, devem ser adotados critérios e procedimentos para que os funcionários saiam daquele local onde tem incêndio de forma segura e, logicamente, rápida, tá? Mas rápido, a gente tem que diferenciar rápido de apressado, tá? Todos os locais de trabalho deverão possuir proteção contra incêndio, as saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço em caso de incêndio. Por isso que é importante as empresas, juntamente com a brigada de incêndio e o Departamento de Segurança do Trabalho, realizar testes de evacuação, tá? Testes de evacuação para que as pessoas possam entender como são as regras em caso de incêndio, tá? Em caso de incêndio é feito regras, tá? E aí essas regras devem ser cumpridas a fim de todos saírem daquele local de forma segura e sem atropelamento, tá? Pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos. Então, como eu falei, essas pessoas adestradas são aquelas pessoas chamadas de brigadistas, né? As pessoas que fazem parte da brigada de incêndio. É um conjunto de pessoas que fazem treinamento para saber como são os procedimentos nestas situações, tá? E aí, a gente precisa estar atento, a gente vai falar um pouquinho mais dessas simbologias e das cores na próxima NR, que é a 26, tá? Mas aí, quando nós tivermos estas placas, né, nós precisamos estar atentos, principalmente em situações de emergência, tá? Então, aqui ele fala em saídas de emergência, ele coloca largura mínima de 1,20, sentido da abertura da porta sempre para fora, então é uma coisa importantíssima.
Quando nós estamos falando de saída de emergência, né? Veja que a largura mínima é 1,20, tá? Ah, mas eu não tenho uma ideia de uma largura de 1,20. Então, depois você pode pegar uma fita métrica, né? Uma trena e fazer a medida. 1,20 é a largura de uma porta de emergência. E veja só, portas desse estilo sempre devem estar posicionadas para abrir para fora, né? Abre para fora. Nunca eu vou ter a situação de puxar, eu vou puxar a porta para ela abrir para o meu lado, tá? Isso não deve acontecer, porque basta você empurrar a porta. Então, numa situação, por exemplo, onde você não está enxergando devido à fumaça, entre outros aspectos, você simplesmente basta empurrar a porta, que aí ela simplesmente abre, tá? Corredores de largura mínima de 1,20 m, desobstruídos e de acessos contínuos, ou seja, nesses locais, nesses corredores, eu não posso obstruir ou deixar nada no caminho. Por que é dito isso? Porque, veja bem, se eu estou considerando que é uma situação de emergência, um fogo, por exemplo, e essa pessoa pode estar não conseguindo enxergar devido à fumaça, e aí o que acontece? Ela vai ter uma noção daquele corredor, daquela passagem. Então, não pode ter nenhum item obstruindo aquela passagem, tá? Porque aí, se aquela pessoa estiver passando por aquele local e simplesmente tiver algum monte de alguma coisa, um corpo ali que não deveria estar naquele local, a pessoa pode tropeçar e aí a situação pode se agravar, tá? Beleza? Não pode haver distância maior que 15 metros nos de risco grande e 30 metros de risco médio ou pequeno entre as saídas e o local de trabalho. Saídas claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos. Isso é devido à fumaça, tá? Devido à fumaça. Esses sinais luminosos não precisa ser uma luz, mas pode ser aquelas placas fluorescentes, tá? Pode acontecer isso também. Não deve haver escadas nem degraus. Também é uma parte importante. Piso de níveis diferentes deverão ter rampas que contornem suavemente e, neste caso, deverá ser colocado um aviso no início da rampa no sentido de descida. Então, veja, tudo isso é para evitar acidentes, tá? Tudo isso é para evitar acidentes, ou seja, a pessoa está passando por aquele local, então ela não terá outro acidente, tá? Então, veja, é dessa maneira que deve ter estas sinalizações. Então, veja, ó, quando eu tenho veja que as placas verdes aparecem e vejam, quando eu tenho, por exemplo, nessa situação aqui, ó, devido à construção civil, foi necessário que esta parte da coluna ficasse para frente da parede, né? Tivesse um ressalto aí, ó. Então veja que a forma de sinalização correta, porque a pessoa pode identificar estes pontos. Vejam as escadas como devem ser sinalizadas, olha aí, ó. As formas, então veja aqui, eu estou com um ambiente claro. Quando eu estou no ambiente escuro, é dessa forma que deve estar mostrando. Outra forma de sinalização, ó, tá? Tudo identificado por placas. As portas, né, como nós estamos falando, portas de saída de emergência, ó, portas de saída devem ser debatentes, batentes, esse negocinho aqui, né? Ou portas corrediças horizontais. Todas as portas batentes devem abrir no sentido de saída, situar-se de tal modo que se abriguem, não impeçam as vias de passagem, né? Portas de saída devem ser dispostas de maneira a serem visíveis, ficando terminantemente proibido qualquer obstáculo que entrave o seu acesso ou a sua vista. Então, ela precisa estar sempre limpa
e fácil acesso, tá? Fácil acesso. Então, aqui a gente vê um exemplo como deve ser, né? E aqui é mostrado como não deve ser, tá? Como não deve ser. Então, nenhuma porta de entrada ou saída, ou mesmo emergência do estabelecimento ou local de trabalho, deve ser fechada à chave, aferrolhada ou presa durante as horas de trabalho. Então, essa porta jamais pode estar dessa maneira aqui, ó, com cadeado. Durante as horas de trabalho, poderão ser fechadas com dispositivo de segurança, tá? Em hipótese alguma, as portas de emergência deverão ser fechadas pelo lado externo, mesmo fora do horário de trabalho, tá? Então, é o que está acontecendo nesta imagem aqui, tá? Escadas, acessórios, portas corta-fogo, todos devem ser feitos de materiais incombustíveis e resistentes a fogo. Então, esses materiais aí, eles precisam estar resistentes ao fogo, tá? Então, ó, combate ao fogo, né? Combate a incêndio. Tão cedo o fogo se manifeste, cabe. Então, quando acontece o fogo, acionar sistema de alarme, chamar imediatamente os bombeiros, né? Desligar máquinas e aparelhos elétricos quando a operação dos desligamentos não envolver riscos adicionais. Então, se você tem a possibilidade de desligar estas máquinas, você pode fazê-la, tá? Desde que de maneira segura, tá? Mesmo que de maneira segura, certo? Beleza? Atacá-lo o mais rapidamente possível pelos meios adequados. Então, se você está preparado para poder tomar conta deste fogo ou minimizar esse incêndio, né, você já pode combatê-lo, tá? Máquinas e aparelhos elétricos que não devem ser desligados em caso de incêndio deverão conter placa com aviso referente a esse fato. Próximo à chave de interrupção, tá? Deixa eu ver só um negócio aqui. Pronto. Vamos lá, continuando aqui. Que saco. Vamos lá, continuando aqui. Então, nós temos os exercícios de alerta, né? Então, são alguns exercícios que são realizados, tá? Ó, exercício de combate ao fogo deverão ser feitos de forma periódica e tem objetivos, né? O pessoal grave o significado do sinal de alarme. Então, veja, quando se faz exercício dessa natureza, né? É feita orientação, é mostrado como deve proceder, para que na hora que ocorra, não saia todo mundo correndo para todos os lados, tá? Por isso que é feito vários e vários treinamentos, né? Desta saída programada até um ponto em comum, tá? E aí, nessa simulação, vejam aqui, ó, eu tenho pessoas saindo em fila, vejam que elas precisam sair de maneira organizada, tá? De maneira organizada. E aí, vejam que é estendido um braço, né? Braço esquerdo, por exemplo, para que se não fique pessoas muito não fiquem pessoas muito próximas uma da outra, para não causar tumulto e se causar tumulto, porque uma pessoa pode cair, tropeçar e aí ela pode ser pisoteada pelas que estão vindo por trás, tá? Então por isso que nessa situação aí, nós colocamos que devem sair desta maneira aqui, ó. Então, as pessoas saem em fila, né? Uma pessoa estende o braço no ombro da seguinte, e assim eles saem de maneira organizada, tá? Organizado, ó. A evacuação do local se faz em boa ordem,
então não é todo mundo sair correndo, né? Seja evitado qualquer pânico, seja atribuída tarefas e responsabilidades específicas aos empregados. Então, alguns empregados terão algumas atividades específicas a serem feitas. Seja verificado se a sirene de alarme foi ouvida em todas as áreas. Então, num exercício desse, é verificado em todos os departamentos que compõem aquela empresa se a sirene foi ouvida, tá? Se ela foi ouvida por todos, tá? E aí nós temos as classes de incêndio, a classe do fogo, né? Porque nós temos fogo de diversos tipos, tá? E aí, esse fogo nós separamos por classe, tá? Por classe. Então, veja. Classe A, materiais de fácil combustão com a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade e que deixam resíduos como tecidos, madeira, papel ou fibra. Isso é denominado classe A. Classe B, considerados inflamáveis ou produtos que queimem somente em sua superfície, não deixando resíduos, como óleo, graxas, vernizes, tintas ou mesmo gasolina. Classe C, quando ocorrem equipamentos elétricos energizados, como motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, tudo relacionado à energia elétrica. Tá? Classe D, elementos pirofóricos, como magnésio, zircônio ou mesmo titânio. Tá? Então, esse tipo de material é chamado de classe D. E nós temos esse K aí, ó, óleo de cozinha, né? Pode ser também utilizado aí. A água, já nós vamos falar dos tipos de extintores, tá? Então, nós temos a água, por exemplo, ó, aonde estabelecimentos industriais de 50 ou mais empregados deve haver um aprisionamento conveniente de água sob pressão, a fim de, a qualquer tempo, extinguir os começos de fogos de classe A. A água nunca será empregada nos fogos de classe B, salvo quando pulverizada sob a forma de neblina ou névoa, tá? Ou névoa. Nos fogos de classe C, salvo quando se trata de água pulverizada. Fogos de classe D. Chuveiros que são sprinklers automáticos. Esses sprinklers são aqueles chuveiros que ficam no teto assim. E aí, esses equipamentos são chamados de sprinklers. Nós temos os extintores. Todos os estabelecimentos ou locais de trabalho só devem ser utilizados extintores de incêndio que obedeçam às normas brasileiras ou regulamentos técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que vocês conhecem como Inmetro, tá? Então, o extintor, ele precisa estar com o selo de quem? Do Inmetro, tá? Temos extintores portáteis, todos os estabelecimentos, mesmo os dotados de chuveiros automáticos, que são os sprinklers, deverão ser providos de extintores portáteis, a fim de combater o fogo em seu início. Tais aparelhos devem ser apropriados à classe do fogo a se extinguir. Aí nós temos 4 tipos aqui de extintores, né? Então nós temos aí, ó, água, CO2, PQS e a espuma, tá? Então, o extintor tipo espuma será usado aonde? Fogo aonde está denominado classe A ou e B. A, E, B. Então, a espuma, eu vou trabalhar com classe A e B. Extintor tipo dióxido de carbono será usado preferencialmente nos fogos da classe B e C, dióxido de carbono, CO2, né? Pode ser usado também nos fogos de classe A, somente o seu início. O extintor tipo químico seco, PQS, usa-se nos fogos de classe B e C, unidades do tipo maior de 60 a 150 quilos,
deverão ser montadas sobre rodas. Nos incêndios de classe D, será usado extintor tipo químico seco, porém o pó químico será especial para cada material. Então, veja, existe um combate a incêndio que, por exemplo, quando nós estamos tentando combater, por exemplo, um incêndio que tenha magnésio, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse material, se eu jogo água, o incêndio ele faz se propagar mais, ou seja, ele aumenta. Então, se eu estou combatendo o magnésio, por exemplo, eu jamais vou jogar água, eu vou jogar o pó químico seco especial, tá? Que ele coloca aqui, ó, pó químico especial, tá? O extintor tipo água pressurizada ou água a gás deve ser usado em fogos classe A, com capacidade variável entre 10 e 18 litros, né? Aí nós temos outros métodos, né? Não tem extintor, e aí o que eu faço, né? Ó, então nós temos aí outros tipos, outros métodos a serem utilizados, né? Então aqui nós temos aqui, ó, método de abafamento por meio de areia, balde, poderá ser usado com variante nos fogos de classe B e D. Método de abafamento por meio de limalha de ferro fundido, poderá ser usado em variantes nos fogos classe D. E uma coisa importante, tá? Isso serve também para que vocês possam entender que quando ocorrer um acidente que envolva fogo, né? Então uma pessoa, por exemplo, o braço ou uma parte do rosto ou a mão começou a pegar fogo, nunca jogue água, tá? Nunca jogue água, tá? Por quê? Porque é o seguinte, se você joga água, né? Aquela pessoa, o rosto ou os braços dela pode sofrer um dano ainda maior, né? Um dano maior. Então, assim, ó, se você quer combater esse tipo de incêndio doméstico, na maioria dos casos, você simplesmente coloque um pano úmido, tá? Coloque um pano úmido. Por quê? Porque isso também vai preservar, de certa forma, a pele da pessoa, para não ficar aquela situação toda enrugada, tá? Então, quando acontecer um acidente que envolva fogo doméstico, principalmente, não jogue água. Só coloque por cima um pano úmido, tá? Porque isso vai preservar, de certa maneira, a pele daquela pessoa, tá? Beleza? Extintores devem ser inspecionados, tá? Os extintores, eles devem ser inspecionados. Então, assim, ó, lá em cada extintor vai ter um cartãozinho dele para saber quando foi a última inspeção. E isso é um trabalho da equipe de segurança do trabalho, junto com os brigadistas, né? De fazer essa verificação, porque na hora H o extintor não pode falhar, né? Não pode ter falha, certo? Cada extintor deverá ser inspecionado visualmente cada mês. Cada extintor deverá ter uma etiqueta de identificação presa ao seu bojo, com data em que foi carregado, data para recarga e número de identificação. Os cilindros dos extintores de pressão injetada deverão ser pesados semestralmente. Se a perda do peso for além de 10% do original, deverá ser providenciada a sua recarga. O extintor tipo espuma deverá ser recarregado anualmente. E as operações de recarga dos extintores devem ser feitas de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes no Brasil. Então, a quantidade de extintores, né? Na ocupação locais de trabalho, a quantidade de extintores serão determinada pelas condições a seguir. Então, eu tenho aqui uma área coberta para unidades de extintores, 500 metros quadrados, o risco de fogo pequeno. Então, a classe de ocupação A, distância máxima a ser percorrida, 20 metros. Tá? Então, isso aqui são mais dados técnicos, né? Mas eu estou mostrando para que vocês possam entender como é essa relação para distribuir, por exemplo, extintores ou até mesmo hidrantes. Beleza?
Locais de sinalização dos extintores. Os extintores devem estar em locais de fácil visualização, com certeza de fácil acesso, onde haja menos probabilidade de fogo. De quê? Do fogo bloquear aquele acesso. Então, veja, ó, nessa situação aqui, ó, há uma possibilidade de bloqueio aqui, ó, tá? Há uma possibilidade de bloqueio. Então, ele precisa estar desta maneira disposta, tá? Aí, além disso, nós devemos identificar o piso, né, com essas figuras aqui, ó, amarelo e vermelho, né? A altura máxima que pode ficar o extintor, né? E a mínima relacionada aí, ó. Estabelecimentos, aí nós falamos em sistemas de alarme, né? Ó, estabelecimentos de risco elevado ou médio, deve haver um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais da construção. Cada pavimento do estabelecimento deverá ser provido de um número suficiente de pontos capaz de quê? De pôr em ação o sistema de alarme daquele local, tá? Daquele local. Campainhas ou sirenes de alarme deverão emitir um som distinto em tonalidade e altura, para que todos possam ouvi-lo. Botões de acionamento de alarme devem ser colocados nas áreas comuns, corredor principalmente. Botões de acionamento devem ser colocados em local visível e no interior de caixas lacradas com tampa de vidro ou plástico. Facilmente quebrável. Esta caixa deverá conter a inscrição quebre em caso de emergência. Nesse sisteminha aqui, ó, que vocês estão vendo, que o rapaz está quebrando, em os sistemas atualizados, né? Hoje não tem mais essa chavezinha aqui, esse martelinho. E não tem mais o vidro, né? Então, tem alguns locais aí, sistemas novos, não tem mais. Aí a pessoa vai lá e aciona, né? Logicamente que não pode, né, um engraçadinho lá e acionar por qualquer motivo, tá? Então, essa situação não existe mais. Beleza? Então, essa primeira parte, nós falamos da NR23. Então, eu aconselho a vocês que, para entendimento melhor, possam utilizar aquele programinha que eu falei para vocês lá, o Senhor SMS, né? Para que vocês possam entender melhor a relação desse conceito da NR23, tá? Da NR23. Mas o principal da NR23 é que nós possamos identificar o quê? Que nós temos 4 classes de incêndio. Consequentemente, para cada incêndio, eu trabalharei com um tipo de extintor. Vocês veem que possui 4, né? Ou 5, né? 4, 5, porque aí tem o pó químico especial, né? Quando se trata de NR23, que é a parte de combate ao incêndio, nós temos também a relação da brigada de incêndio aqui dentro da empresa e também dos testes, né, ou exercícios, também conhecidos como nas empresas, que esses exercícios eles são feitos, sei lá, de forma periódica, mensal, né? Quinzenal não, que é muito intervalo muito pouco de tempo. Cada 3 meses, né? É feito esse tipo de exercício para que as pessoas possam saber, numa situação de emergência, qual é o procedimento a ser seguido. E o principal, né? Não criar pânico, tá? Não criar pânico. Beleza? Então, ó, a gente tá terminando essa primeira parte da NR23, tá? E aí já a gente já começa a segunda parte. Eu vou dar só
uns 5 minutinhos para vocês aí, se organizarem aí. E aí a gente já começa a segunda parte que eu vou falar da NR26. Tá bom? Beleza? Então até daqui a pouco, hein? Fui!